Oi pessoal, aqui é Maíra, esse é o Maqui Fala e eu vou me maquiar para gravar os próximos vídeos enquanto eu falo das minhas leituras do mês de junho. Junho não foi um mês super produtivo, mas agora no final, né, começamos a MLA, Maratona Literária de Inverno. Então, durante a MLI eu li 3 livros e antes da MLI eu li 3 livros, ou seja, eu acho que é um bom rendimento pra maratona, né? A maratona vai durar até o dia 5 de julho, então ainda tem tempo pra aproveitar aí essa energia aí de sprint. Mas vamos lá, então, as minhas leituras. Não se preocupem com o meu olho, ele acordou assim, mas em algum momento isso aqui vai passar, tá tudo bem, não costa nem nada, só é realmente bem feio. Bom, o primeiro livro que eu li foi um livro que eu tinha começado, né, no mês passado, que é o There's Something About Sweetie. Sim, vai ter mais Sandy Menon esse mês. E mês que vem também, pois vai lançar o livro novo dela, que é o último da série do When Dimple Met Rishi. Mas vamos lá. O There's Something About Sweetie, ele conta a história dessa menina, que é a Sweetie, e ela é campeã de corrida, assim, ela é a melhor corredora da escola dela e tudo mais. E ela tem uma relação um pouco difícil com a mãe dela, porque ela é gorda, e a mãe dela acha que para as coisas darem certo na vida dela, ela precisa ser magra. E a Sweetie, por mais que ela tenha ouvido, né, muitas coisas de pessoas sendo babacas por causa do peso dela, ela não tem vontade de mudar o corpo dela, ela tá satisfeita com o corpo dela como ela é, né? E aí a gente tem o Ashish, que é o irmão do Rishi, e ele tinha uma namorada e tal, e recentemente ela terminou com ele. Era uma namorada mais velha, que tá na faculdade, que é a Cilia, que quem leu When Dimple Met Rishi vai reconhecer e tal. E aí, enfim, eles terminaram o namoro e ele tá meio mal. Ele tá jogando mal também, basquete e tudo mais. E aí ele pede pros pais arranjarem, então, uma namorada pra ele, assim como eles fizeram pro Rishi. Ele fala, o que eu tenho a perder, né? E aí, o que acontece é que a mãe dele vai, então, selecionar a Sweetie pra namorar com ele, né? Só que aí, quando ela fala com a mãe da Sweetie, ela, tipo, não quer, não deixa e tal, proíbe. Aí ela ouve a mãe dela falando que, tipo, a Sweetie não tava no mesmo nível que o Ashish, porque ela era gorda. E a mãe do Ashish, né, falando assim, não, pra gente não, isso não importa, né, isso não é um problema, não é uma questão. E ela, não, porque vocês não sabem, não sei o que lá. E a Sweetie escuta isso, né, ela fica mega chateada, ela fala, quer saber? Eu vou namorar quem eu quiser. E eu vou namorar esse garoto mesmo. Então, assim, ela resolve sair com ele só pra desafiar a mãe dela, assim. Só porque ela falou assim, ela tá falando que eu não posso, eu vou mostrar pra ela que eu posso sim. E aí ela consegue o telefone dele e manda uma mensagem pra ele. E ela fala pra ele, eu decidi que eu quero namorar você. Só que meus pais não podem saber. Ele aceita, fica todo meio bolado, assim, né, e tal. Mas ele não aguenta e acaba contando pros pais dele. E aí os pais dele, em vez de contar pros pais da Sweetie, eles pensam assim, pô, essa é a primeira menina de, né, descendência indiana que o Ashish namora. Não vamos perder essa oportunidade. Mas também é errado a gente não falar pros pais dela. Então vamos colocar então um limite aí de tempo pra falar pros pais dela. E a gente que vai monitorar todos esses encontros que eles vão ter. Então eles fazem um contrato com ela, dois na verdade, né? E aí eles falam assim, a gente vai escolher então os dates de vocês, seus encontros. E aí eles falam, vocês têm que ir lá no festival, vamos ver, Holi, né? Aquele festival das cores e tal, que tem os pozinhos. É por isso que na capa do livro ela tá com a cara toda suja, né? Não é de tinta, é desses pozinhos coloridos e tal do Holi. Então eles têm meio que esses eventos marcados e tal, que eles têm que ir, que vão ser os dates. E é muito legal, assim, sabe? Esses encontros dos dois, e é muito interessante como ela fala dessa questão da Sweetie, né, ser uma garota gorda, no sentido de mostrar o Ashish sendo atraído por ela, não só, tipo, você é linda por dentro, não, sabe? Tipo, você é linda por fora também, sabe? Eu me sinto atraído por você, não só pela pessoa que você é, né? Então eu achei isso muito legal também, porque, tipo, geralmente, tipo, a menina gorda consegue o menino que se apaixona por ela, mas só porque ele se apaixona pela personalidade dela primeiro, sabe? E não, essas coisas acontecem simultâneas, sabe? Eu achei isso muito legal, assim. E, gente, como sempre, Sandy Menon conseguindo criar, né, a química do casal e você torcer por eles, é muito gostoso de ler. Então, muito bom.
uma delícia como todos, assim. Eu acho que talvez esse seja o meu segundo favorito dela, assim, eu gostei muito. Depois, eu li Daisy Jones and the Six, que é um livro que eu queria ler faz tempo, mas eu estava em dúvida, né? Porque existe aí essa questão toda de quem gostou de Evelyn Hugo não vai gostar de Daisy Jones. E esse foi o livro também escolhido lá no Instagram pelo pessoal. Eu fiz selecionei vários livros que eu tinha aqui na estante e pedi pro pessoal votar, né, quais que eles queriam que eu lesse, e esse foi um deles. Eu acho que ele foi escrito depois do Sete Maridos de Evelyn Hugo, então ela tem aquela forma parecida, né, que é como se fosse uma biografia, né, uma pessoa ouvindo os relatos das outras para escrever uma biografia, assim como em Evelyn Hugo, que é a Evelyn que tá contando a história da vida dela para uma jornalista, né. Eu ouvi o audiobook, assim como eu ouvi também, né, de Evelyn Hugo, e eu acho que a Taylor Jenkins Reid, ela realmente dominou esse formato, assim, sabe, de você criar uma biografia fictícia, só que é tão bem escrita, é tão envolvente que você sente que é realidade, sabe? Eu senti isso lendo o Evelyn Hugo porque eu queria muito, sei lá, ver os filmes que ela participava, né? E aqui foi a mesma coisa, eu queria ver mais dessa banda, sabe? Eu queria ver os shows deles, eu queria ouvir as músicas, ver a capa desse CD, porque é tão bem descrito, de uma forma tão interessante. É realmente fantástico, assim, o que ela consegue fazer pra criar essa sensação de que aquilo tudo é muito real, sabe? Então, com certeza, assim, eu tive muito esse envolvimento, assim, da mesma forma que eu tive com Evelyn Hugo. A diferença é que aqui são muitos personagens, né? É a banda inteira, mais a Daisy, mais outras pessoas de fora, a esposa de fulano, a amiga de ciclano e tal. Então, ele acaba dispersando, acho que um pouco... Porque, assim, o negócio do Sete Maridos de Evelyn Hugo é que você fica realmente apaixonado pela Evelyn, sabe? Ela é maravilhosa. E aí, gente do céu, o que eu fiz aqui? Não sei. Tá maluco, mas também. É que a Evelyn é tudo, então é muito gostoso de acompanhar ela. Nesse aí, o seu amor fica meio dispersado, sabe? Então, eu acho que é um pouco mais difícil, assim, de você se apegar tanto. Não sei. Eu acho que essa foi pra mim a principal diferença, sabe? Eu tive um pouco mais de distanciamento emocional por conta disso, assim. Por eles... É muita gente, sabe? São personagens legais e tal. E ele tem aquela coisa meio bittersweet, assim, que você sente lendo Evelyn Hugo, que você gosta da jornada que você passou, mas ela não tem um final feliz, né? Ela tem um final bonito. É meio que isso, assim. Será que vai dar certo? Não sei. Por isso que eu levei um soco, né? Já tá com esse olho assim, realmente as pessoas vão achar que eu levei um soco. Mas foi muito legal, assim, é fascinante a forma como ela descreve as coisas de um jeito tão maneiro, sabe, que você fica muito querendo que aquilo seja real, sabe, você fica a um passo de entrar no Google e procurar, sabe, as músicas do Daisy Jones and the Six, que essa banda tocou, como é que foi esse álbum, aquele show, sabe, é realmente muito fascinante como ela faz isso. E, nossa senhora, trouxe até aqui em cima, né, Maíra? Puta merda. Então eu gostei muito, assim. Eu vou fazer um vídeo falando sobre as comparações, né, e tal. Mas eu acho que eu posso dizer melhor no vídeo qual que eu gostei mais e tal. Mas não foi tão dividido, assim, como as pessoas falam. Ou você gosta de um ou você gosta de outro. Eu acho que pra mim eu não tive essa reação, não. Pra mim foi... Um me impactou mais do que o outro, mas eu gostei das duas experiências, sabe? Gostei bastante. Aí minha outra leitura foi uma leitura bem curtinha, que eu queria fazer desde maio, né? Desde que acabou Abril Indígena, mas eu não tinha tido tempo ainda. Que é O Amanhã Não Está à Venda, do Ayrton Krenak, né? Esse livro ele lançou como uma resposta, né? Ao momento que a gente tá agora, de pandemia. Ele é um e-book gratuito, que saiu pela Companhia das Letras. Você consegue ler em qualquer loja de e-book. Ele é um texto super curtinho, assim, falando mesmo sobre como o ponto de vista, né, que você vê também dele do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele fala dessas coisas de como a gente precisa mudar o nosso pensamento pra gente continuar sobrevivendo como sociedade. E esse pensamento, muitas vezes, de que a gente precisa parar um pouco tudo para deixar a natureza viver novamente, né, sempre foi visto como uma coisa absurda, né, não, é impossível, não tem como parar, né? E aí a gente foi obrigada a parar, sabe? Então, como é importante a gente prestar atenção nisso, assim, né? Porque, querendo ou não, já se sabe, né? Cientistas já afirmaram isso, que essa pandemia, assim como as próximas que virão, é muito por causa
causa da questão ambiental, é porque a gente tá desmatando e tirando coisa que não devia, né? De um lugar que era pra estar lá quieto e a gente tá lá cavucando. Mais do que nunca é necessário acordar, né? Show de horrores. Vamos jogar um negócio, uma coisinha aqui diferente, ficar meio sereio, vamos ver. Meio roxinho. Será? Uma coisinha assim. Não. Já tá tudo meio acinzentado. Azul é uma bosta, né? Fica cinza essa merda. Então, uma leitura assim que eu sugiro que você vai demorar, sei lá, minutos lendo. Ele é realmente super curtinho, é só um textinho mesmo. Mas pra realmente repensar. Não tem como a gente sair dessa situação achando que vai ser a mesma coisa, sabe? Não dá pra gente continuar achando que uma hora vai voltar ao normal, sabe? Porque a gente deveria voltar ao normal. Esse normal claramente não tá funcionando, né? E bom, minha outra leitura foi Amores Verdadeiros, também da Taylor Jenkins Reid. E esse livro eu li pro clube, que é o meu clube de leitura com Geek Freak, Vitor Almeida, né? E o Paulo Hatz. Canetinha ruim. Canetinha já era, hein? A premissa desse livro é que a gente tem essa personagem, ela acabou de noivar, tá comemorando o noivado dela, e ela recebe uma ligação do marido dela, que ela achava que estava morto há 2 anos, que ele tinha desaparecido num acidente. E aí, então, a gente vai voltar na história pra conhecer o início do relacionamento dos dois, né? Como ele, o cara perfeito pra ela, como ficou a vida depois que ele desapareceu, né? Eu acho que ele tem um problema que o começo, a narradora, né, ela começa a contar a vida dela adolescente e tal, quando ela conheceu esse marido dela desapareceu, porque eles ficaram 10 anos juntos antes de casar e tal. Então a gente conhece ela adolescente, né? Ela começa a contar sobre a história dela na adolescência e ela era um porre na adolescência. Então você passar por essa parte assim no começo é um pouco difícil até, porque ela é realmente muito chata. Mas depois que a história vai avançando e tal, e aí você chega na parte mesmo depois que ele sumiu, né? E ela tendo que lidar com essas coisas, eu acho que vai ficando um pouco melhor, né? Diferente do que eu falei dos outros livros mais recentes, né, da Taylor Jenkins Reid. Esse aí não vai ter essa coisa de biografia, né, e tal. Ele é bem mais tradicional, assim, a narrativa. Então ele não tem essa coisa de tipo, nossa, é um livro da Taylor Jenkins Reid, sabe? Ele é mais genérico, assim, em relação à narrativa, né, storytelling. Mas assim, eu vou dar mais opiniões específicas sobre isso na live, né, quando rolar a live, porque aí acho que a gente consegue discutir melhor. Paulo amou o livro, Jeff abandonou o livro, então acho que vai ser no mínimo uma discussão interessante. E bom, minha próxima leitura foi Codinome Villanelle, se você não reconheceu por esse nome. Esse é o livro que inspirou Killing Eve, que é aquela série com a Sandra Oh e... esqueci a atriz, que é maravilhosa também, que faz a Villanelle, né? E é complicado você ler o livro porque você gosta muito da série. Porque eu acho que a série pode até ter se baseado no livro, mas assim, são climas completamente diferentes. Eu acho que uma das primeiras coisas é a escolha do ponto narrativo do livro e da série, porque a série, ela se apega, acho que mais ao ponto de vista da Eve. É a Eve descobrindo as coisas sobre a Villanelle, né? Descobrindo quem que é essa mulher, por que ela fez isso, não sei o quê. No livro, ele já te entrega de cara quem que é a Villanelle, qual que era o nome anterior dela, como ela se tornou assim, por que que ela é assim. E eu acho que é uma história de uma agente, né, do serviço secreto inglês, indo atrás de uma mulher que ela é uma assassina de aluguel de um grupo muito, né, numa sociedade secreta, basicamente. E essa mulher é uma psicopata. Então, assim, tem formas super interessantes de você falar sobre isso. Eu acho que o livro escolheu a forma mais entediante de falar sobre isso, assim. Porque, como eu falei, na série a gente acaba descobrindo as coisas sobre a Villanelle pela investigação da Eve, né? Então a gente tá descobrindo junto com a Eve. Como é entregue no livro ele não tem essa coisa de a gente descobrir junto com a Eve, ele vai contar, assim, um cara sentando com a Villanelle e falando assim, seu nome era fulana de tal, e aí você fez isso e você foi presa. Aí você, quando você era criança, não sei o que aconteceu. Aí é assim, sabe? Pra mim é a maneira mais preguiçosa possível
você construir um personagem, sabe? Você ir lá falar sobre o que... Não tem nenhum mistério envolvido, sabe? Nessa caracterização, né? Na forma de ser interessante, de... Não, zero. Então, eu acho meio que um desperdício, assim. E aí vai o mérito pra série, sabe? Que conseguiu pegar esse material original e pensar, pô, como que a gente faz isso de forma mais interessante, sabe? Porque você realmente fica envolvido, assim. Você fica querendo saber quem que é essa mulher maluca, sabe? Qual que era a vida dela antes, como que ela foi recrutada, o que ela teve que passar. A gente vai descobrindo isso, a série vai te entregando aos poucos. E eu acho que também ele acaba focando na personagem da Villanelle, e a Ivy, ela fica meio apagada, assim, sabe? A Ivy, a gente não tem muito dela, por que ela faz as coisas, por que ela é obcecada pela saber as coisas da Villanelle, né? Então, eu acho que se uma pessoa, sei lá, ser fã do livro e ler a série e gostar, é mais fácil do que uma pessoa que gosta da série gostar desse livro, assim. E também tem o fato de que, assim, eu até falei isso na live, de que é um livro sobre, né, como eu falei, uma assassina fazendo assassinatos de pessoas importantes e tal no mundo todo. A gente mais vê ela transando do que ela sendo uma assassina, sabe? Aí você fica tipo... Ele é muito... Ai, precisa descrever o tempo inteiro o quanto ela transa, porque agora ela vai transar com fulano, daí ela vê o outro ciclano, e aí quando você vê ela tá transando também com essa pessoa, sabe? Ou ela tá pensando em transar com aquela pessoa. E, nossa, é meio... Fala, tá bom, já entendi. E aí me deu aquela sensação de... Por que você tá falando isso toda hora? Sabe? Qual que é a necessidade disso? E a minha última leitura foi As Kismet Would Have It, que é, sem surpresa pra ninguém, uma novela escrita pela Sandra Menon, que acontece depois de There's Something About Sweetie. Então, a ordem é você ler When Dimple Met Richie, There's Something About Sweetie, As Kismet Would Have It. Aí, hoje, eu vi que saiu o anúncio de mais uma novela. E aí, você lê o 10 Things I Hate About Pink. É isso. E aí, essa historinha é sobre a Dimple e o Richie, com o fato de que o Richie quer casar, né? Um dia. E a Dimple não faz questão de casar, sabe? Ela acha que casamento acaba sendo uma prisão, né, e tal, de papéis na sociedade, e toda a questão do patriarcado, né, que o casamento tem. E aí o Richie começa a achar que ela não quer casar com ele, né? Não é uma coisa com ele. E aí eles dão meio que uma pausa no relacionamento. E é muito sofrido. Tudo bem que assim, que eu sou boba, né? Eu fico sofrendo com essas coisas. Mas, ai, sabe, eles se separando pra mim foi muito triste. Que é pra ela pensar, assim. Ele resolve, né, pedir um tempo, então, pra dar esse tempo pra ela pensar o que ela quer. Assim, tá, a gente pode não casar agora, óbvio, né? Mas assim, você quer casar daqui a quanto tempo? Você nunca quer casar? Porque é melhor a gente decidir isso agora do que depois, né, ficar sofrendo com isso e tudo mais. É legal que aparece um pouco da relação do Ashish, né, com o Rishi, né, o irmão mais velho. Mas eu não vou falar como termina, mas assim, sendo um livro de romance da Sandra Menon, você pode imaginar, né? Mas foi bom porque eu tava precisando de uma leitura levinha. É um dos motivos que eu li pouco esse mês é porque eu tava jogando videogame e eu tava jogando Last of Us Parte 2. E é um jogo, assim, que emocionalmente acaba mexendo bastante com a gente, né? Então, eu tinha recém acabado, eu estava acabada, né? Porque eu tinha acabado o jogo. E aí eu resolvi pegar pra ler, assim. Então foi bom, porque foi um respiro de ar fresco em todo o sofrimento que é esse jogo, que eu amo mesmo assim, né? Mesmo que me faça sofrer, a gente faz esse tipo de coisa, né? Então foi gostoso fazer essa leitura. Eu não terminei muitas leituras também porque eu estou no meio de outras, de livros grandes, que eu já comecei. Um deles é o The Ninth House, que é o livro adulto da Leigh Bardugo. É uma série nova que mistura coisa de magia e sociedades secretas em Yale e tal. Então eu comecei a ler, só que esse livro é comprido, então eu tô tomando meu tempo com ele. Eu comecei a ler também na maratona, na nossa live de leitura conjunta, né, todo mundo lendo junto, que foi o Anjo Mecânico, da Cassandra Clare. Eu perguntei lá no Twitter pra todo mundo qual livro. Você leu o livro da Cassandra Clare, qual livro eu deveria ler? E todo mundo votou nesse. Então eu comecei a ler ele. Eu pretendo fazer que nem o vídeo que eu fiz sobre o Rick Riordan e sobre a Kiara Cass, né? Eu li esse autor pela primeira vez e olha no que deu. Mas realmente, assim, esses livros com esses autores que eu acabei não pegando o bonde quando fizeram sucesso,
Então eu vou... Como que a minha olheira, dependendo da luz ela some, dependendo ela aparece, ó. Ai, como eu odeio essa olheira. Mas eu tô bem no comecinho ainda, não... Eu li 10% só do Anjo Mecânico, eu li quase 20% do The Ninth House, e eu comecei também bem no comecinho, tentando me adiantar aqui, Sombriossos, porque agora em julho vai ter minha releitura com a Tamires dos livros, né, da trilogia Grisha. Então, como eu tenho que gravar os vlogs, comecei um pouquinho antes a fazer a leitura, mas eu acho que eu só vou embarcar mesmo agora dia 1º com todo mundo. A gente vai ter lives a cada 10 dias pra falar sobre cada um dos livros, né? Iniciei um pouquinho antes, eu vi que tem muita gente que já leu já também, já agora, antes, já tá lendo na maratona e tal, porque, enfim, né, tempo pra se preparar. E é isso, gente. Ai, tá assim só pra não dar pra ver o olho. Não sei se ainda pra ver. Ah, agora deu pra ver melhor. Pronto, ficou um pouco mais claro. Ó, ficou assim, não tá grandes coisas. Fiz uma mistureba do caramba. Era pra ser uma coisa, ficou outra, né? Mas tudo bem. Vou aqui e vou fazendo. Inclusive, se tiver algum look que vocês querem sugerir que eu faça, gente, eu não entendo de maquiagem, então eu tento fazer. Mas como vocês viram, o look de hoje era pra ser uma coisa, virou outra. Porque eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Mas se tiver algum que vocês acham legal, me manda no meu Instagram alguma sugestão, assim, ó, mas achei esse olho maneiro, tenta fazer. Posso tentar fazer. Se eu vou conseguir, acho difícil. Provavelmente não. Mas posso tentar fazer uma coisa parecida. Aí eu falo aqui que foi você que me indicou. Tá bom? Vamos combinar assim. Se você não me segue lá no Instagram, é @mairasigvald, meu nome, meu sobrenome normal. E é isso, gente. Obrigada aqui por me ouvirem. Mas essas foram as minhas leituras de junho. No fim de julho, então, eu volto aqui pra falar o que eu li. Espero que eu tenha lido bastante coisa legal. Eu já tenho uma lista aqui do que eu quero ler esse mês. Vamos ver se eu consigo cumprir. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.